E que pena que minha aula na sexta foi bem no dia da semana acadêmica, então acabou tendo essa confusão e eu sei que vocês têm várias outras aulas da UEM para recuperar, para não ficar tudo em cima. Que bom que a gente vai conseguir destrinchar isso aqui hoje. Estão vendo minha tela direitinho? Só alguém responde no microfone que eu tô com a tela cheia aqui já. Sim, prof. Então tá. Assim, gente, no cronograma, o que tem como assunto para a aula de hoje, tá? Cirurgia hepática. Porém, pessoal, cirurgia hepática... Aqui, calma aí. Se a gente for atrás do livro, que é a Bíblia da cirurgia hepática, que é o Blungart, né, que é o livro mais clássico, como se fosse o Guyton da fisiologia, olha o número que a gente consegue ver lá embaixo, ó, 1.800 páginas, né? Então, seria inviável eu tentar resumir para vocês cirurgia hepática em uma aula, né? Quando a gente fala muito, a gente acaba não falando nada. Então, ao longo dos semestres, até conversando com os alunos, a gente entrou no consenso, assim, é melhor eu dar um assunto específico que vocês vão acabar não tendo depois, tanto no internato como até em aulas pré-residência, e um assunto bastante do dia a dia, né? Por exemplo, outros assuntos vocês vão ver ao longo ainda desses últimos 2 anos da graduação depois, tá? O que eu separei de assunto, pessoal? Nódulos hepáticos incidentais, tá? Diagnóstico e conduta. O que é isso, pessoal? Primeira coisa, tá? A gente tem que fazer esse link cerebral quando a gente encontrar um paciente com uma lesão hepática, tá? Tem que pensar principalmente nesses 3 contextos clínicos. Vamos lá. Qual que é o primeiro? Primeiro contexto. Lesão focal, tá? No parênquima hepático, em paciente portador de hepatopatia crônica. Então, é uma lesão, um tumor, num paciente cirrótico. Primeiro contexto. Segundo contexto. Lesão hepática em paciente portador de uma neoplasia extrahepática. Por exemplo, o paciente tem um tumor no cólon e aparece numa tomografia uma lesão no fígado. Outro contexto bem diferente. Terceiro contexto, lesão incidental num paciente assintomático, né? Por exemplo, paciente jovem vai no gineco, o gineco pede uma ecografia de rotina e aparece lá uma lesão no fígado, né? Então, primeira coisa, tentar montar isso na cabeça que são 3 contextos clínicos completamente diferentes. E só pelo contexto clínico a gente consegue nortear o diagnóstico, tá? Primeiro paciente, cirrótico com lesão focal. O que a gente tem que pensar que é a lesão no fígado? CHC, tá? Carcinoma hepatocelular. Segundo contexto, paciente com um tumor extrahepático, né? Por exemplo, tumor de cólon, em segundo lugar, pâncreas e terceiro, estômago, faz uma tomografia de estadiamento para o tumor, aparece uma lesão hepática. O que a gente tem que pensar? Metástase, né? Terceiro contexto, paciente assintomático, geralmente em exame de screening ou com uma leve dor abdominal investigando. O que a gente tem que pensar? Diagnósticos diferenciais, tá? É uma situação bastante frequente do dia a dia, tanto em contexto hospitalar como em contexto ambulatorial. Se vocês saírem da aula, pessoal, pensando nisso aqui, tá? Para depois fazer um raciocínio clínico no diagnóstico, vai facilitar muito, não vai ficar lesões hepáticas perdidas na cabeça. Cirrótico CHC, tumor metástase e lesões incidentais, diagnóstico diferencial. Nossa terceira coluna é o objetivo principal da aula hoje, tá? Que é o incidentaloma hepático, que a gente chama. Primeira coisa, pessoal, tranquilizar o paciente. 90% das vezes, lesão benigna, tá? 10% malignidade. Dentro desses 10%, 8% é uma metástase hepática naquele paciente que a gente ainda não tem um diagnóstico primário de um câncer extrahepático. Por exemplo,
fez uma tomografia, tem uma lesão hepática e já tem tumor no cólon, tumor no estômago ou tumor no pâncreas, tá? 8%. 2%, pessoal, hepatocarcinoma no paciente não cirrótico, tá? Essa é uma variante do CHC, não sei se vocês lembram isso da gastro, que é o carcinoma fibrolamelar, né? Que é o CHC que se desenvolve num fígado não cirrótico. Então, dentre as malignidades, pensar em metástase de um tumor não diagnosticado ou um hepato. Hemangioma, desses 90%, 70% é hemangioma, 10% hiperplasia nodular focal, que é o HNF, 6% adenoma e algumas outras causas menores, infiltração gordurosa e alguns outros tipos de tumores que pela raridade do diagnóstico não vale a pena a gente nem citar aqui, tá? Então vocês estão vendo que a gente está diminuindo nosso contexto clínico. Então lesão benigna, fazer o diagnóstico diferencial, conduta e segmento de hemangioma, hiperplasia nodular focal e adenoma hepático, tá? A gente vai se focar nessas 3 lesões aí. Adiante. Então, são tumores benignos do fígado. A gente tem que pensar depois se, já que são tumores benignos, quando que a gente começa a pensar em tratar, se há necessidade ou não. E aí, dependendo do subtipo, depois eu vou especificar isso mais para vocês. Se essa lesão é a causa de sintomas, né? Principalmente sintomas pode haver se tem compressão de órgãos adjacentes, então tumores muito grandes. Na eventualidade de possibilidade de complicações desses tumores, e as complicações quais são? Se a lesão pode sangrar ou não, se a lesão pode se transformar num câncer com o tempo, né? Degeneração maligna. Coloquei em cinza mais claro, dúvida diagnóstica, porque, pessoal, hoje com o desenvolvimento de exames de imagem cada vez melhores e o conhecimento dessas lesões, praticamente nunca a gente vai indicar uma cirurgia quando houver ainda dúvida diagnóstica de qual tipo de lesão que é, tá? Isso aí está na literatura passada. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pessoal, podem perguntar, tá? Primeira lesão, pessoal, mais comum, hemangioma hepático. Até algum de vocês pode até olhar, porque é muito comum mesmo, tá? Mais frequente dos tumores primários do fígado, como a gente viu antes, 70%. Em autópsias, prevalência de 0,4% até 7% da população global. Etiologia ainda é desconhecida, se interroga a possibilidade de ter relação com esteroides, porém cada vez mais se tem feito a relação negativa, de que não tem relação, tá? Diagnóstico quase sempre incidental, naqueles pacientes assintomáticos, né? Então, daqueles 3 contextos clínicos que eu comentei, é aquele último, né, pessoal? Um diagnóstico completamente incidental, tá? Benigno, não complica, e é um problema frequente na prática diária, porque é muito comum, tá? Sintomas, pessoal. Tá em vermelho ali dor, né? Porém, é raro ter dor, tá, pessoal? Até um professor antigo meu comentava conosco, na época da residência, comentava que o sintoma do hemangioma, quando dá sintoma, é dor no ombro direito, né? Mas aí todo mundo se questionava, como assim dor no ombro direito? E começava a pensar ali, né? Ah, irrita o diafragma, pode ter dor à distância, mas não, o que acontece? O paciente acaba fazendo 30 ecografias, 30 tomografias, 50 ressonâncias, tudo numa pasta,
chega no consultório carregando aquela pasta pesada de exame do braço direito e acaba doendo o ombro direito. Na verdade, de carregar tanto exame sem necessidade, né? Porque na maioria das vezes o hemangioma não dá sintoma, tá? Porém, ainda na literatura a gente vai ver que a dor é a indicação mais frequente para ressecção, porém muito raro. Geralmente, quando lesões maiores, acima de 10 centímetros, e aí pode ter compressão de órgão adjacente, tá? Mesmo se tem dor, tratamento optado tem que ser conservador. É melhor convencer o paciente que é melhor tomar analgésico por um período de tempo do que passar por uma cirurgia hepática que tem um certo grau elevado de mortalidade, né? Nesses casos, a dor, até um estudo holandês, não é tão recente assim, mas que operava esses hemangiomas acima de 10 centímetros e 20% persistia com dor abdominal, né? Não sendo o hemangioma a causa da dor. Causas variáveis, dispepsia, colelitíase, intestino irritável, dentre outras, né? E em alguns casos, a dor persiste após a ressecção, ou tu até troca a dor, né? Pela incisão, tu troca a dor da parede abdominal por um hemangioma que não era a causa, né? Diagnóstico, pessoal. Ecografia, tá? Na ecografia é uma lesão bastante característica. Como é que a gente lê o laudo, que é o hemangioma, tá? Massa hiperecogênica. O que é hiperecogênica? É uma lesão mais branca que o parênquima hepático, homogênea, bem delimitada, tá? A gente sabe que a ecografia sempre é dependente do operador, porém tem uma sensibilidade bastante adequada, 70%, tá? E a ecografia é satisfatória nos nódulos pequenos ou menores de 5 centímetros, né? Lesões maiores do que 5 centímetros, o hemangioma pode ter necroses, que vai alterar um pouquinho a morfologia, se tornando um pouco heterogênea, sendo mais difícil o diagnóstico por ecografia, né? Então, menor que 5 centímetros, geralmente a ecografia é suficiente para o diagnóstico. Então, aqui, ó, a ecografia, a gente consegue ver o parênquima hepático. Deixa eu ver se eu consigo com o mouse. Não está mostrando. Deixa eu só... Vou ter que tirar um pouquinho a tela cheia aqui para mostrar. Estão vendo a flechinha? Tá alguém não ok aí? Sim, prof. Tá. Então, ó, parênquima hepático sadio, normal. Lesão hepática homogênea, hiperacogênica, bem delimitada, tá? Bem característico de hemangioma. E aqui também, ó, bem delimitada, hiperacogênica e na maior parte do diâmetro dela aqui, homogêneo, tá? Diagnóstico, pessoal, além da ecografia. E aqui outra informação relevante e importante para a aula de hoje. Vai ser a única vez, dentre todas as lesões, que eu vou citar a tomografia, tá? Por quê, pessoal? Diagnóstico de lesão hepática, diagnóstico diferencial, na maioria das vezes a gente vai usar a ressonância, tá? A tomografia para lesão hepática não é tão adequada assim. Porém, no hemangioma, geralmente é suficiente, tá? E tem uma característica bem peculiar do hemangioma, só que cai bastante em prova, tá, pessoal? Até para tanto a nossa aqui, como depois para a prova de residência. Como é um achado quase que patognomônico, o pessoal gosta de cobrar em prova. O que a gente lê no laudo? Como é que a gente vê na imagem? Massa hipoatenuante, tá? Então fica mais pretinha, com contrastação periférica, globuliforme e progressão concêntrica ou centrípeta. O que isso quer dizer? Quando a gente vai injetando contraste, a gente faz o contraste começa a contrastar a lesão na periferia, formando glóbulos, alguns círculos, e com progressão concêntrica na fase tardia do contraste. Então, contrastação periférica, globuliforme e progressão concêntrica, tá? Sensibilidade um pouquinho melhor que a eco, né? Até 80%.
e, como eu comentei antes, melhor para nódulos maiores, tá? Ó, como é que a gente vê aqui na imagem? Lesão hipoatenuante no parênquima hepático, tá? Mais pretinha que o parênquima sadio. E ó, pessoal, no início da fase contrastada, como é que eu sei que essa tomografia tem contraste, pessoal? Aqui, ó, a aorta, bem branca, cheia de contraste, tá? Então, contraste arterial na mesma fase. Globuliformes da lesão, esses glóbulos aqui, ó. E com o decorrer do exame, na fase tardia, progressão centrípeta, né? Começa na periferia e vai para o centro. Então, esse achado aqui, patognomônico praticamente do hemangioma, tá? Coloquem na cabeça, pessoal. Contrastação globuliforme periférica com progressão centrípeta. Prof? Oi. Fiquei só com uma dúvida. Eu não entendi. A gente tem que pedir a tomo sempre ou só em dúvida diagnóstica? Só na dúvida. Ah, tá. Senão Na com dúvida, a eco... ou se a lesão... Sim, basicamente, tu vai optar por tomografia se dúvida ou se lesão acima de 5 centímetros. Se não, a ecografia é suficiente. Tá bom, obrigada, prof. Seguindo, aqui, ó, é um hemangioma que a gente chama do... Porém, do mesmo modo, a gente tem o mesmo achado, ó, contrastação globuliforme periférica. Se a gente tivesse o restante das imagens aqui, a gente já ia ver esse contraste indo para a região mais central, tá? Se a dúvida diagnóstica permanece mesmo com tomografia, tá, pessoal? A gente pode abrir mão, então, da ressonância. Ressonância, melhor exame para diagnóstico diferencial de lesões hepáticas, tá? A gente tem a mesma característica que a tomografia, que é a mesma dinâmica do contraste, porém, a gente tem um achado novo aqui, ó, pessoal, da segunda linha, ó. Hipersinal homogêneo em T2. O que isso quer dizer? Dentro da ressonância, a gente tem algumas fases do exame que é um pouquinho diferente da tomo. Tomo, a gente só tem fase venosa, arterial e fase tardia, né? A ressonância, a gente consegue, dentro do software da imagem, conseguir algumas formatações diferentes. E uma delas é essa formatação aqui em T2. O que é o T2? Na formatação T2, o hemangioma vai brilhar. Um jeito fácil de lembrar, que eu usei isso para estudar na minha época, que eu estudei pela primeira vez isso, T2 de H2O, de água, de líquido, né? Então, tudo que é líquido na fase T2 vai brilhar. Como o hemangioma é um tumor vascular com fluxo sanguíneo importante dentro, líquido, ele vai brilhar na fase T2, tá? Olha como a sensibilidade aumentou bastante, 90% a 95%. E além de fazer o diagnóstico diferencial em lesões grandes, a gente também, a ressonância, consegue detectar lesões subcentimétricas, abaixo de 1 centímetro, que fica mais chato para tomografia e também para ecografia, tá? Então, dúvida diagnóstica, lesão acima de 5 centímetros ou lesões muito pequenas que a eco e a tomo permaneceram com dúvida do diagnóstico. Ressonância. Ó, pessoal, ressonância, aqui está a lesão, tá? Fase não contrastada. O que a gente vê, ó, na fase T2, essa da direita? Como que eu sei que é T2 aqui, pessoal? Olhem aqui atrás, ó. Corpo vertebral e aqui líquido cefalorraquidiano, o líquor. Então, líquor brilhou. Então, eu sei que é T2 por causa disso. E olha, hemangioma no T2 brilhou. Assim como as veias hepáticas, né? Tem líquido, tem sangue, brilharam também. Então, em T2, brilhando, hemangioma, tá? Acho que eu tenho mais um. Isso, ó, a mesma coisa.
Nas fases convencionais, semelhantes à tomografia, ressonância idêntica, contrastação periférica globuliforme com progressão centrípeta. Na fase T2, olha como é diferente, pessoal. Fase arterial, aorta com sangue, tá? Bem branca. Fase T2 da ressonância, olha o líquor aqui atrás. Olha a lesão, brilhou, tá? Então isso aqui facilita bastante o diagnóstico diferencial. Mais uma, fase não contrastada, T2, olha o líquor, lesão. Fase convencional aqui, arterial tardia já, contrastação periférica, e durante a progressão do exame, a lesão contrasta quase que de forma homogênea, tá? Um algoritmo, então, isso aqui tem várias formas de abordar. Em geral, ultrassonografia é suficiente para lesões abaixo de 2 centímetros. No caso de dúvida de lesão pequena, ressonância. Se dúvida em lesões maiores, tu pode solicitar a tomografia ou partir direto para a ressonância, tá? Qual que é a evolução natural do hemangioma, né? A gente tem que preocupar ou não. Rotura, pessoal, que antigamente se tinha muito medo, que como é um tumor vascular, pode ser de um tamanho considerável, tinha muito medo que a lesão fosse romper, tanto de forma espontânea ou associada a trauma. Porém, hoje a gente tem bem claro na literatura isso. Rotura muito rara, geralmente está relacionada à iatrogenia. Está tratando essa lesão, tem dúvida diagnóstica num centro não especializado, médico pede uma biópsia, né? Imagina, uma biópsia de um tumor vascular hepático, sangue, né? E aí complica. Para vocês verem como é muito raro, pessoal, a gente tem menos de 100 casos de rotura espontânea relatados na literatura, né? Mundial isso, então é praticamente anedótico a rotura espontânea, tá? Imagina, pessoal, uma lesão super comum, né? A autópsia até 7 a 8% da população tem, a gente tem menos de 100 casos de rotura espontânea relatados, então risco baixíssimo. Crescimento muito raro, porém, se a gente, obviamente, faz o diagnóstico no paciente jovem, é esperado que a lesão vai crescer e nem por isso se torna motivo de preocupação de ter que pensar em tratar, tá? E hemangioma não maligniza, não vira câncer. Tratamento, pessoal. Observação, tá? Não precisa fazer nada. E não precisa suspender anticoncepcional oral. Por que eu salientei essa medicação aqui? Porque depois, nas 2 lesões seguintes, a gente tem essa peculiaridade aqui do anticoncepcional. Então, hemangioma, pessoal, nada. Fez o diagnóstico, se o paciente ainda fica com receio de ter uma lesão hepática, né? Pode pedir um controle depois de 1 ano, lesão estável, pode falar bem tranquilamente para o paciente, tu não precisa te preocupar. Antigamente se fazia esteroides, radioterapia, embolização arterial, como pensava, né? Um tumor vascular, vou embolizar o tumor para evitar o risco de rotura e de crescimento. Porém, a gente sabe que piora. Tu emboliza, tu necrosa o tumor e aí sim tu vai estar estragando o paciente, tu vai causar dor pela necrose do tumor, tá? E ligadura da artéria hepática também, práticas proscritas, hemangioma é observação, tá? Aqui, pessoal, é a nível de literatura, de livro, tá? Ressecção quando? É muito, muito, muito questionável. Aqueles pacientes muito sintomáticos. E o que é o sintoma, pessoal? São hemangiomas gigantes com compressão de órgãos, tá? Olha aqui na imagem que a gente consegue ver. Um hemangioma gigantesco com compressão gástrica, né? Então, causando sintomas obstrutivos no paciente. E aí sim, a gente pode pensar em operar esse paciente. E também é título de rodapé de livro, que é a síndrome de Cassabas-Mejri, que é uma trombocitopenia em pacientes pediátricos. Como tem um fluxo vascular muito importante dentro do tumor, esse fluxo aumentado pode levar a trombocitopenia, um consumo de plaquetas, tá? Em pacientes pediátricos. Mas isso aí
muito frequente, diagnóstico fácil, é uma lesão inócua, tratamento é pior que a doença. Se dor, convencer o paciente a tomar analgésicos, acalmar o paciente e o cirurgião tem que conter o furor cirúrgico, tá? Porque não é uma lesão cirúrgica. E muito importante, pessoal, acalmar o paciente, tá? Porque dependendo do que é falado para o paciente nessa primeira consulta, pode colocar minhoca na cabeça, o paciente vai achar que tem um tumor no fígado, um tumor que pode sangrar, que pode virar câncer, vai ficar a vida inteira fazendo exame sem necessidade, tá? Então, mensagem, hemangioma, acalmar o paciente e observação, certo? Passando a régua, pessoal, a primeira lesão a gente viu, a mais comum delas, hemangioma, que é 70% dessas lesões benignas incidentais hepáticas, tá? O que a gente vai ver ainda, pessoal? Adenoma e hiperplasia nodular focal. Por que eu trouxe junto essas duas lesões no mesmo slide, pessoal? Porque elas têm algumas semelhanças, tá? São tumores benignos raros, cada vez mais diagnosticados. Por que cada vez mais são diagnosticados, pessoal? Ainda se tem a dúvida se a incidência dessas lesões estão aumentando ou a gente tem solicitado mais exames e conseguido diagnosticar mais pela maior disponibilidade tanto da eco, como tomo, como ressonância. Tá? Aí a gente tem essa dúvida na literatura. Ambos são tumores sólidos, hipervasculares, de origem hepatocitária. Tá? Mais comumente acometem mulheres jovens, isso é bem importante. Porém, as duas lesões possuem patogenia e história natural diferentes. E o diagnóstico diferencial aqui um pouquinho mais chatinho. Diferente do hemangioma, não é tão tranquilo assim a gente fazer o diagnóstico com imagem, tá? Primeira lesão, pessoal, HNF, tá? Hiperplasia nodular focal. É o segundo tumor benigno mais comum, e mesmo sendo o segundo, pessoal, olha como é muito diferente do hemangioma, né? De 70 para 8. Acomete até 3% da população, e mesmo sendo muito mais infrequente que o hemangioma, ele é muito mais frequente que o adenoma, né? Até 3 vezes mais frequente que o adenoma hepático. Maior parte em mulheres, 80%. Qual que é a patogenia? Uma hiperplasia por uma malformação vascular. Então, tu tem um aumento do fluxo sanguíneo por uma malformação vascular intrahepática. Esse aumento do fluxo acaba causando uma hiperplasia hepatocitária, né? E aí a gente tem o desenvolvimento dessa lesão. Ó, pessoal, comentei com o hemangioma. Anticoncepcional oral. Não tem relação na gênese, tá? Não tem relação no desenvolvimento da lesão. Porém, em alguns tumores já formados, 20% deles pode ter receptores na superfície para estrogênio. Então, em 20% deles, com o uso do anticoncepcional oral, a gente pode ter progressão da doença. Então, HNF anticoncepcional não tá relacionado no desenvolvimento da lesão. Porém, quando já estabelecida, ela pode prejudicar e auxiliar o crescimento da lesão. Tá? Não sangra, a lesão não vira neoplasia maligna, não vira câncer e é um achado incidental no paciente assintomático. Muito parecido aqui do hemangioma, né, pessoal? Conduta, o que é? Observação. Porém, para a gente poder ficar tranquilo, a gente tem que ter certeza de que não se trata um adenoma. Lembra que eu comentei que o diagnóstico diferencial entre essas duas lesões é um pouquinho chato, né? Ó, pessoal, questão de prova, tá? Importantíssimo isso aqui, como é um achado clássico, cai bastante. HNF, massa homogênea, hipervascularizada, bem delimitada, com uma cicatriz estrelada central e com uma artéria central, com um vasinho, tá? Em até 40% dos casos. Tem se achado aqui, pessoal, cognomônico, tá? HNF, pode ficar tranquilo, não tem que fazer nada.
Achado mega característico. Ó, pessoal, essa imagem é bem bonita aqui, ó. Fase contrastada, olha a aorta cheia de contraste, lesão homogênea, cicatriz central, ó, começando a querer formar uma estrela. E olha aqui que bonitinho, pessoal, com uma artéria indo para a região central da lesão, tá? Viu isso aqui, bateu o martelo. HNF, certo? Homogênea, cicatriz, artéria central. Ressonância, a gente tem os mesmos achados, cicatriz central e cicatriz central, tá? Quando que a gente pensa em operar, pessoal, é bastante parecido o raciocínio aqui com o hemangioma, tá? São casos de exceção da exceção. Lesões muito grandes, com compressões de órgãos adjacentes, aqui o mesmo caso que o estômago. Ó, cicatriz central, tá? Resumo, HNF, pessoal. Tumor incidental, inócuo, abordagem também conservadora. Também aqui, pessoal, o tratamento é pior que a doença, tá? E aqui, igual, pessoal, essa frase de cirurgião hepático francês. Pior fator de risco para HNF é um cirurgião com vontade de operar, né? Então, fez o diagnóstico de hiperplasia nodular focal, bateu o martelo, conservador, tá? Seguinte, pessoal, última lesão nossa, tá? O que a gente já viu? E essa é um pouquinho mais chata. A gente já viu aqueles 3 contextos clínicos. Dentro das lesões incidentais, hemangioma mais comum. Segundo lugar, hiperplasia nodular focal, ambas inócuas, ambas tratamento conservador. Muda um pouco agora a história no adenoma, tá? Adenoma hepático, pessoal. Tumor benigno raro, até 3 mulheres em a cada 100 mil, tá? 10 pacientes do sexo feminino para 1 do sexo masculino. Do mesmo modo que a hiperplasia, é aquela mesma história. A gente está tendo um aumento da incidência e do diagnóstico. A gente não sabe se é incidência ou se é diagnóstico, tá? Ou se é apenas, perdão, com o maior uso de exames de imagem. Do mesmo modo, pessoal, tumor sólido, hipervascular, também de origem hepatocitária. Vocês estão vendo que isso aqui se confunde muito com as outras lesões, né? Porém, aqui, pessoal, bem marcado isso, tá? Adenoma, mulheres jovens em uso de anticoncepcional oral, tá? Essa é a principal etiologia. Outras causas possíveis, a gente tem glicogenoses, que são doenças da alteração do metabolismo do glicogênio, pacientes em uso de esteroides anabolizantes, né? A gente ouve falar, usar bomba pode dar tumor no fígado, né? Tem relação com isso aqui, com o adenoma, tá? E também mas tem alguma relação os pacientes com síndrome metabólica e obesidade, tá? Mas principal disparado é o uso de anticoncepcional oral. Geralmente, mesmo contexto, aquele achado incidental em exames de rotina, e a dor pode estar presente em até 30% dos casos. Com relação ao anticoncepcional, pessoal, está diretamente ligado à duração do uso e a quantidade de estrógeno na medicação, tá? Olha só, pessoal, 85% dos pacientes com adenoma são mulheres usuárias de anticoncepcional oral. Porém, pessoal, aqui olha como muda muito o cenário para as outras 2 lesões. O adenoma pode sangrar e pode virar câncer, né? Então aqui o contexto virou a página, né? A gente tem que pensar em tratar essa lesão e o tratamento é ressecção, né? Pode romper e sangrar em até 30% das vezes e pode virar câncer em até 8%. Porém, quando que a gente resseca, né? Todo paciente que a gente faz o diagnóstico tem que ressecar? Não.
Vamos ver com mais detalhe isso aqui. Risco de complicações, que são essas duas que eu comentei com vocês. Tem esse estudo, um dos maiores estudos com adenoma também é holandês, mais de 1.600 pacientes. O que esse estudo achou, pessoal? 4% vai virar câncer dos adenomas, tá? E destes 4%, pessoal, 95% das lesões tinham mais de 5 centímetros. Então, a gente começa a marcar bem na cabeça esse número mágico de 5 centímetros, tá? Que é um fator de risco. Ressecar quando? Acima de 5 centímetros. Um dos motivos, a gente viu nesse slide, chance considerável de virar câncer, né? Que nem lá no esôfago, que a gente se preocupa muito com o Barrett, né? O Barrett, para virar adenocarcinoma, a chance anual de 1%. E mesmo assim, a gente é bastante agressivo, né? Então, imagine uma lesão de 4%. A gente tem que abrir o olho. Esse estudo, pessoal, reforçou, tá? Olhem à direita, ali. Transformação maligna quando? Globalmente, 4% das lesões nas mulheres, porém, todos esses que malignizaram tinham acima de 5 centímetros, tá? E esse estudo trouxe um dado bem diferente e importante que a gente leva para o algoritmo, para um fluxograma da nossa cabeça. Vira câncer nas mulheres quando? Acima de 5 centímetros. Porém, em 47% dos adenomas no sexo masculino vai virar câncer independente do tamanho, né? Então, isso aqui é bem marcante, como vai mudar a terapia dependendo do sexo, tá? Outra complicação, rotura, tá? Pode ocorrer entre 30% dos casos, mais comum quando o paciente está fazendo uso do anticoncepcional ou durante a gestação, porque durante a gestação a lesão tende a aumentar de tamanho. Mais comumente rompe quando? Acima de 10 centímetros, exofíticos ou na superfície hepática, e eles não rompem abaixo de 5, tá? Olha aqui, pessoal, essa imagem, ó. Essa rotura foi uma rotura intraparenquimatosa, não rompeu o sangue livre pro peritônio, porque, ó, 1/3 a rotura é de sangue livre na cavidade. Em geral, tem essa rotura intraparenquimatosa, e isso é bom, porque tende a estabilizar o paciente mais fácil. É um sangramento livre, tá? Então, ó, sangra mais comumente acima de 10 e não rompe abaixo de 5. Então, acima de 5, assim como a chance é maior de sangramento, aqui também, e mais ainda se é acima de 10, tá? Então, o número mágico de 5 centímetros vale para sangramento e vale para a transformação maligna do adenoma, certo? É uma doença que está sendo muito estudada nos últimos anos dentro da cirurgia hepática, uma das lesões junto com a metástase hepática que mais se estuda. É uma lesão que tem diferentes tipos, tá? E aqui começa a ficar um pouquinho mais chato, que é com apresentações genotípicas e fenotípicas diferentes. Slide seguinte, eu vou trazer um quadro que vai ficar mais claro na cabeça de vocês. E 2 classificações novas dentro do adenoma. A última foi de 2015. Então, ó, pessoal, esse quadro aqui é bem importante, tá? Eu vou minimizar, consigo mostrar com o cursor melhor. Dentro do adenoma, pessoal, a gente tem 4 subtipos, tá? Acompanhe aqui. O primeiro tipo é um adenoma que existe uma mutação germinativa, que é esse verde aqui, tá? Esse tipo de adenoma corresponde a 40% dos adenomas. Nada mais é que uma bola de gordura, pessoal, tá? Que é uma esteatose importante dentro desse adenoma. Está bastante associado quando pacientes diabéticos jovens, adenomatose, o que é isso? Vários adenomas, e esses adenomas esteatóticos, que a gente fala que são essas lesões gordurosas, risco baixíssimo de malignização.
menor que 5%, tá? Então, primeiro tipo, adenoma esteatótico, 40%, praticamente não maligniza e não sangra, tá? Segundo tipo, pessoal, muito relacionado a obesidade e álcool, é o adenoma inflamatório, tá? Aula de gordura, o segundo adenoma inflamatório. Prevalência também importante, 40%. Esse tipo aqui, pessoal, inflamatório, bastante associado a risco de hemorragia, tá? Então, links: o inflamatório, obesidade e álcool, risco de hemorragia. Esteatótico, mutação, praticamente é benigno, tá? Terceiro subtipo, pessoal, links: uso de esteroides, sexo masculino, tem muito a ver com mutação da beta-catenina, tá? E esse aqui, ó, pessoal, importantíssimo, o risco de malignização, tá? Então, o adenoma com mutação da beta-catenina, relação com esteroide, com sexo masculino e com chance de virar câncer. E o quarto subtipo, indeterminado, tá? Todos, pessoal, relação, olha aqui, ó, com não conseguiu classificar o subtipo, tá? Quais são as complicações que eu já comentei com vocês, pessoal? Hemorragia, quando acima de 5 centímetros, e o inflamatório, do subtipo inflamatório, que eu mostrei nesse último slide, tá? Transformação maligna, quando, pessoal? Sexo masculino, lembram? Até metade por cento dos casos. Uso de esteroides, tumores acima de 5 e com mutação da beta-catenina. Então, o que a gente tem em comum, pessoal? Acima de 5 centímetros, independente. É um risco para hemorragia e para virar. Primeiro subtipo, o esteatótico, não tem nenhum número aqui, ó, desse artigo, nenhum deles do esteatótico virou câncer, não teve transformação maligna, então a gente pode ficar tranquilo, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico, pessoal? O massa a gente está quase. Massa heterogênea, hipervascular, com necrose ou hemorragia, tá? O que a gente tem na ressonância? Presença de cápsula ou pseudocápsula, áreas hipovasculares e presença de gordura importante na ressonância. Aqui o diagnóstico começa a ficar bastante chato, tá, pessoal? Até para o radiologista isso aqui complica. Então, não vou entrar em muito detalhe do adenoma das características da imagem, tá? Podem estar associados a hemangioma ou hiperplasia. E aqui sim, pessoal, o diagnóstico é ressonância, tá? Não tem espaço aqui para eco nem para tomo. Esse slide aqui, pessoal, para vocês verem. Só um segundinho só. Só responder pelo hospital aqui. A gente tem uma relação importante, tá, pessoal? Se a gente fosse fazer uma biópsia do adenoma, para a gente fazer o diagnóstico diferencial desses subtipos. Porém, a gente não precisa, tá? Por quê? Porque a ressonância tem um grau de das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico do subtipo pela ressonância, tá? Então, fez a ressonância, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. Por exemplo,
O inflamatório, a gente tem esse sinal do atol, né, que é essa ilha de Recifes no oceano, que a gente consegue ver aqui na ressonância, ó, pessoal. Parece um atol, o adenoma. É viagem, tá? Isso aqui, o rodapé do rodapé. Diagnóstico diferencial, pessoal, às vezes é bem difícil de fazer, principalmente da mutação da beta-catenina com CHC, tá? Com um carcinoma hepatocelular. Não tem grandes problemas, por quê, pessoal? Se lesão acima de 5 centímetros, tanto no CHC como, na verdade, depende do tamanho do CHC, mas independente se é CHC ou da mutação da beta-catenina, a conduta vai ser ressecção, né? Então, a gente não precisa ficar tão preocupado assim em fazer esse diagnóstico diferencial. Um resuminho, assim, ó, pessoal, da classificação e conduta, tá? Primeiro, esteatótico. Raríssimo virar câncer, raríssimo sangrar, conduta, observação independente do tamanho, tá? Beta-catenina, risco de transformação maligna elevado, risco de sangramento baixo, conduta, em geral, ressecção. Inflamatório, raramente vira câncer, chance de sangramento importante, conduta, ressecção, e o desconhecido, aí a gente tem que individualizar caso a caso, tá? Quando que a gente é conservador, vamos mudar um pouco o foco do adenoma, tá? Quando nódulo abaixo de 5 centímetros no sexo feminino, tá? Adenoma esteatótico independente do tamanho, múltiplos adenomas menores que 5 centímetros, tá? Que é a adenomatose, e lembram que tem relação com o adenoma esteatótico, que a gente vai observar. Como que a gente faz esse tratamento conservador, pessoal? Suspender o anticoncepcional oral naquelas que fazem uso, né? Até 1/3 vai reduzir o tamanho. E segmento radiológico. Quando que a gente opera, pessoal? Homem, qualquer tamanho, risco de malignização muito alto. O paciente perder peso, fazer um controle com imagem e ver se essa lesão regride de 5 centímetros, tá? Se a lesão vem crescendo de tamanho, tinha 3, 4, está para 6, e ainda se interroga se vale a pena fazer a avaliação molecular para saber o subtipo, se a ressonância não foi capaz de fazer o diagnóstico diferencial. E aí se interroga o papel da biópsia do adenoma. Porém, pessoal, olha só, aqui são imagens de adenoma intraoperatórios, né? Então, olha como é um tumor hipervascular. Então, imaginem o risco que existe uma punção hepática guiada por ecografia. Dependendo do vaso que pega aqui, rotura da lesão, tem que operar o paciente devido à biópsia, né? Então, a gente tem que selecionar muito o paciente que a gente vai fazer a biópsia, tá? Quando, pessoal? Quando a gente pode pensar em fazer, tá? Lesões acima de 5 centímetros, que a gente tenha dúvida no subtipo ou uma localização difícil para fazer a cirurgia, podemos pensar em biopsiar. Em alguns locais trazem também lesões entre 3 e 5, porém eu não concordo, né? São lesões abaixo de 5, a gente tende a ser conservador, acho que a biópsia só vai agregar risco e não vai trazer benefícios para o paciente, tá? Voltando, pessoal, diagnóstico diferencial na prática é difícil, tá? Dessas duas lesões aí, adenoma e hiperplasia. Ambas são nódulos sólidos, hipervasculares, mulheres jovens. Em até 30% a gente não consegue. Porém, aí, a gente vai biopsiar, mostrei que tem risco, né? Para nossa sorte, a gente tem um contraste novo para a ressonância que auxilia muito nisso, nesse diagnóstico diferencial, que é um contraste que a gente fala que é hepato específico para o fígado, que é o ácido gadoxético, tá, pessoal? O nome comercial é o Primovist. A gente pede esse exame como ressonância magnética, abdômen superior com Primovist.
que o contraste usual é o gadolínio, né? Mas aqui a gente vai usar um contraste específico para o fígado. E olha que bacana, pessoal. O adenoma, ele é um nódulo frio, quando a gente usa o Primovist, ao contrário da hiperplasia, que é um nódulo quente. O Primovist, ele tem drenagem biliar. Então, a hiperplasia, como é um nódulo quente, a gente tem drenagem biliar, a gente acaba tendo essa contrastação da lesão, ao contrário do adenoma. Fica um nódulo preto, um nódulo frio, tá? Ó, mesma coisa. Adenoma, nódulo frio. Ó, hiperplasia, nódulo quente, usando o Primovist, tá? Então, o Primovist veio nos auxiliar muito, pessoal, para a gente não precisar fazer a biópsia nessas lesões, tá? E é uma tecnologia que já tem o quê? Amplamente disponível, acho que uns 10 anos já, 5 a 10 anos, tá? Quando rompe, pessoal, acho que é o último slide ou o penúltimo, tá? Qual que é a conduta quando o adenoma rompe? Primeiro, estabilização hemodinâmica, né? Que é uma hemorragia. Em centros que possuem serviço de hemodinâmica, conduta inicial após estabilização clínica do paciente é a embolização seletiva da artéria hepática, né? Então, ou radiologista ou vascular puncionam a rede arterial do paciente e vão embolizar a artéria, tá? Para fazer parar o sangramento. Quando não se tem serviço de hemodinâmica disponível, laparotomia e packing. O que é o packing? Encher de compressa a barriga do paciente e estabilizar, tá? Não se faz hepatectomia em pacientes com sangramentos agudos na urgência. Estabiliza o quadro e se pensa em fazer a ressecção eletiva depois. E olha que curioso, pessoal. Naqueles adenomas que sangram, em até 30% dos casos, ele vai desaparecer depois, né? Então, tu controla a hemorragia, tira o paciente da urgência, eletivamente depois faz um exame de imagem para controle. Então, o que a literatura médica começou a pensar? Então, por que a gente não emboliza esses pacientes já antes que sangrem, né? Tem esse estudo recente que fez, porém, pessoal, o que acontece? A gente pode estar embolizando um tumor, né, que já teve alguma degeneração maligna, e essa embolização vai nos dificultar o diagnóstico diferencial com câncer. Por isso que, se a gente opta por embolizar o hemangioma, o adenoma, a gente precisa biopsiar antes para excluir câncer, tá? Curiosidade também, na gestação, a gineco acaba nos pedindo algumas consultorias, né, de pacientes com adenoma durante a gestação. Se a paciente quer gestar, tá, e tem uma lesão acima de 5 centímetros, primeiro resseca, depois engravida, durante a gestação acompanhar, tá, pessoal? Às vezes é causa de aflição, porque a lesão vai crescer, porém é bastante raro romper. A gente não vai propor hepatectomia durante a gestação, tá? Ainda dentro do hall de conduta terapêutica para o adenoma, mais recentemente, orientar o paciente a perder peso, né? E até poder oferecer cirurgia bariátrica, a gente sabe que essas lesões aí tendem a regredir, saindo daquele critério de risco de 5 centímetros, tá? Resumo, pessoal, adenoma. A gente tem estudos com pequeno número de casos, uma lesão com baixa incidência ainda, porém crescendo, muito heterogênea. O esteatótico é o mais fácil de fazer o diagnóstico por ressonância. A gente pode observar ele apesar do tamanho. Demais, se a gente não for operar, fazer biópsia se acima de 5 centímetros para facilitar o diagnóstico diferencial do subtipo, tá? Diagnóstico mais frequente é angústia para o paciente, para a família, né? Diagnóstico nem sempre fácil, lembrar sempre do Primovist e encaminhar ao especialista, tá? Fechou, pessoal. Bastante informação, meio tocado, mas se a gente fosse muito devagar, aí a gente ia demorar muito na aula.
Dúvidas, pessoal? Pode ser tanto por microfone ou pelo chat, estou à disposição de vocês. Tá? Eu tenho uma, prof. Diga. Quando tu comentou sobre o tratamento conservador, tu falou de múltiplos adenomas menores do que 5 centímetros, né? Isso vale para mulheres ou também para homens? No homem, é muito difícil a gente ter um quadro de adenomatose. E, em geral, vai ser um adenoma único, porque ele está associado àquela mutação da beta-catenina, sabe? Tá. E, em geral, se é adenomatose, é aquele adenoma esteatótico, que é o adenoma benigno. Então, no homem, é raro do raro a gente ter adenomatose. Se for, a gente tem que individualizar muito a conduta. Não vai ter um fluxograma próprio para isso. Tá certo. Obrigada, prof. Tá? Mando sim os slides, Catarina, pode deixar. Vou mandar agora mesmo no WhatsApp aqui. Tá? Prof, eu também tenho uma pergunta. Diga. Em vários casos, você falou que a gente fica acompanhando. Esse acompanhamento seria Aham. com qual exame e de quanto em quanto tempo? Boa pergunta. Isso a gente tem que também, tu vê que são respostas bem abertas, que a gente tem que individualizar muito o caso mesmo, tá? Se a gente conseguiu, na primeira ressonância, fazer o diagnóstico do subtipo do adenoma, a gente pode acompanhar, faz duas ressonâncias, a lesão não cresceu, não alterou o aspecto, a gente pode continuar acompanhando com ecografia, porque a gente só vai querer saber se a lesão está crescendo ou não, entendeu? Senão a gente vai ter que ficar fazendo anualmente tomo em ressonância, submeter geralmente pacientes jovens à radiação por um longo período da vida, e aí não vale a pena, né? Porém, aqueles casos que a gente não sabe o subtipo, lesão pode estar crescendo ou alterando o aspecto e a característica tomográfica ou de ressonância, aí sim a gente tem que fazer anual tomografia ou ressonância. Tá bom, prof. Obrigada. Tá? Mais alguém, gente? Fechou? Então tá, pessoal. Valeu aí. Qualquer dúvida podem mandar e-mail ou WhatsApp, a gente vai conversando. Show. Valeu. Boa noite.